Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos aí a esse bate-papo, né, sobre água em tempo de pandemia. Em tempos de pandemia, nossa, estou gaguejando. Mas vamos lá. É, eu gostaria, né, de dizer a todos que é com muito prazer que a gente está iniciando essa apresentação, essa reunião, esse bate-papo, tá? É, Embora eu esteja aqui apresentando para vocês esse projeto, esse momento, ele não foi idealizado por mim, é uma atitude totalmente protagonista dos nossos estudantes, certo? Ana e João Carlos, e eles convidaram aí, né, Maria Eduarda Carvalho e Luan Torres para falar um pouco com vocês sobre essa questão de empreendedorismo social um pouquinho de projeto, um pouco de protagonismo, já falar de água, né? Vocês já conhecem aí Ana e João, né, que são nossos alunos lá na ETEPLAP. Eles são os criadores do projeto de salinizar, que foi o ganhador, né, do primeiro lugar lá do Ciência Jovem. E nós temos aí também conosco Maria Eduarda Carvalho, que ela tem o projeto Recicultura e o Aveiro Rio Capibaribe. E tem o Luan Torres, que tem o projeto Arbo, e eles vão aí participar desse bate-papo, certo? Então, eu vou estar aqui mediando e moderando esse momento, tá? Vou deixar que eles se apresentem também daqui a pouquinho. Só vou dizer que, como eu vou estar aqui mediando, vocês podem colocar perguntas no chat que eu vou anotando. E no final, quando eles terminarem, eu vou falar as intervenções do que vocês perguntaram, eu vou passar para eles, tá certo? Então, utilizem o chat para postar, né, perguntas para que eu possa ler para eles ao final, e também o seu nome, a sua série, né, se apresente aí para que todo mundo possa conhecer quem é que está participando desse bate-papo, certo? E qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem fazer no chat que eu vou estar acompanhando. Bem, como eu falei no início, para quem ainda não tinha entrado, né, essa reunião, esse bate-papo vai ser gravado, eu já estou gravando. E a gente vai ter a participação de vocês em um desafio que a gente vai explicar no final. Então, tanto a participação de vocês agora, escutando esse bate-papo, como a participação no desafio, ela vai valer pontuação, né, para as disciplinas que os professores Hugo Rommel, Verônica Rodrigues, Andréa Simoni e eu, Suzana Freitas, ministramos, certo? Então fiquem atentos, porque tem desafio, tem muita coisa aí legal para vocês, e isso também vai valer aí uma pontuaçãozinha para quem quiser participar desse desafio, Ô, certo? Suzana, Sim, Silvana também, se eu não me engano, ela falou no grupo recentemente, há uns minutos atrás. ótimo. Que eu me desliguei um pouquinho do WhatsApp aqui para poder, né, me concentrar na nossa reunião, mas ótimo que Silvana também vai participar. Então, eu passo a fala aí para Ana Carolina, né, para que ela possa apresentar um pouco mais, e eu vou agora ficar só no chat. Bom, boa tarde, né? Como a Suzana falou, eu me chamo Ana Carolina, faço parte do projeto de Sanizar. E aí, antes de começar toda a apresentação que a gente preparou, vou falar um pouquinho sobre o sorteio que a gente idealizou, né, junto com o Recicultura. A gente deixou o sorteio até o dia 12. E quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode no final mandar para a gente, perguntar, que a gente vai responder todas elas. E aí eu passo agora para João, que a gente vai conversar mais sobre a água em tempo de pandemia. Oi, gente, boa tarde. Como vocês já sabem, podem ver aí, né? Meu nome é João Carlos. E junto com Ana, nós tomamos essa iniciativa de falar um pouco sobre a água em tempos de pandemia, exatamente porque nesse tempo de isolamento social, onde as pessoas que podem ou deveriam, né, estão em casa, o gasto de água ele pode aumentar. Então, vamos problematizar em cima de duas vertentes, que é o acesso à água e o gasto de água. Porque para gastar as pessoas têm que ter acesso e a gente vai ver que esse acesso ele não é tão grande.
É o que eu vou falar agora. Bem, eu peço que vocês redirecionem e fixem no slide que a Ana está passando. E esse primeiro é exatamente sobre o acesso. O que esquecem de problematizar, né? Tem 4 tópicos aí, referente a fatores tanto climáticos quanto político-administrativos, relacionados à má distribuição da água e a consequente questão de nem todo mundo possuir esse bem que deveria ser de todos, né? Então, o primeiro fala um pouco sobre a má distribuição dessas reservas, elas estão desigualmente distribuídas e as pessoas que não possuem uma reserva próxima, elas dependem do governo e é onde a gente entra no tópico 2 e vê que isso é mal administrado, certo? Aqui no Nordeste também tem a questão da seca, e por o clima ele ser quente, foi exatamente por conta disso que a gente pensou no dessalinizador, porque com o calor ele vai produzir água, no caso transformar, né, a água salina ou salobra em água potável. As secas frequentemente assolam algumas regiões, o que dificulta ainda mais. E por último, eu tenho um dado que é do Trata Brasil. Esse dado é recente, se eu não me engano, é de 2018, onde quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água. E aí é onde a gente para pensar, né? Que é uma quantidade muito grande, levando em consideração a população total do Brasil, e que isso não deveria ser bem assim, né? Já que o Brasil ele possui sim uma grande quantidade de água, sendo que por esses fatores que eu falei, isso não ocorre de maneira igualitária. Pode passar, Ana. E aí, falando um pouquinho sobre o gasto de água, eu vou falar um pouco sobre essa questão e vai envolver um pouco do que João disse. É uma ponte, assim, uma ligação entre o acesso à água e o gasto de água nesse período de pandemia. Então, assim, eu começo com um ponto de vista do superintendente da Sabesp, Raul Cristiano, em que ele fala que o consumo assim, de água vem crescendo cada vez mais e, de acordo com a ONU, habitantes, né, a população deve consumir por dia 110 litros de água. E aqui no Brasil, a população, as pessoas consomem 200 litros. E quando o Raul Cristiano fala na região de São Paulo, chega a 300 litros de água por dia por habitante. Isso a gente vê que não é durante a pandemia. E aí eu trago alguns dados que foram realizados pela última pesquisa nacional de saneamento básico realizado pelo IBGE durante a pandemia e que é possível observar que cerca de 9,6 milhões de casas brasileiras sequer têm acesso à água para fazer toda a higienização e ter todo o consumo de água durante esse período. E aí a gente vê essa proporção, porque 9,6 milhões de pessoas de residências sem a água equivale a todas as casas do estado de Pernambuco, junto com o estado de Rio de Janeiro. E assim, a gente realmente consegue ver a realidade que é hoje, numa pandemia, essa desproporção muito grande e que a gente pode perceber, e o consumo acaba crescendo cada vez mais. É como o Ronaldo Nunes, o diretor-geral do SAI, e representante também da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, diz que nesse período atípico, né, o consumo vem aumentando. E aí eu trago esse dado também do IBGE, que a gente pode observar mais essa questão do saneamento, que São Paulo tem 92%, é quase 30 vezes a mais do que o Pará, em relação a um saneamento básico, uma acessibilidade que todo mundo, todo cidadão brasileiro deveria ter um acesso à água, um acesso ao saneamento. E aí a gente vê que essa desproporção, por mais que as escolas, empresas e outros lugares hoje estejam fechados, o consumo de água também vem aumentando porque a gente está mais em casa, a gente precisa se higienizar cada vez mais, lavar a louça, e aí o consumo vai crescendo, né? Mas tem essa condição de que, como muitos lugares estão fechados, o consumo de água ali estabelece, né? Não cresce tanto, mas nas residências isso vai aumentando.
né? Porque as pessoas estão mais em casa, em isolamento. E aí a gente pode ver essa proporção, essa realidade hoje, durante uma pandemia, em que milhares de famílias sequer têm o acesso a fazer toda essa higienização, a ter todo esse acesso à água. E aí eu trago, né, junto com essa questão, para falar um pouco sobre o projeto, porque como as pessoas acabam sofrendo muito para ter esse acesso à água, essa disponibilidade, a gente vê que, principalmente na região Nordeste, porque se a gente perceber, também um dado realizado pelo IBGE esse ano, durante a pandemia, cerca de 100 casas, a cada 100 casas sem água, 50 é apenas no Nordeste. Então, o Nordeste e o Norte são as duas regiões que mais sofrem com toda essa questão, principalmente por ser o Nordeste uma região semiárida. E aí a gente vê essa questão e tentar trazer algo que possa minimizar essa situação em que as famílias tenham acesso, que possam né, ter todo esse direito à acessibilidade à água. E aí a gente traz o dessalinizador, porque acaba sendo o intuito da gente, que João vai falar um pouquinho daqui a pouco, porque a gente acabou problematizando toda essa questão e como é que essas famílias podem ter acesso à água de uma forma sustentável, com uma ferramenta socioeconômica e ambientalmente sustentável, né? Aí a gente vem a ideia de criar um protótipo, um dessalinizador de baixo custo, que as próprias famílias possam construir o seu. Então, hoje a gente está aí nessa pesquisa e continuando, melhorando cada vez mais o projeto para a gente poder realmente fazer com que funcione. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre esse objetivo que a gente teve com o projeto. Então, gente, como vocês podem ver, né, o nosso objetivo geral, principal, mediante essa problemática que a gente já expôs anteriormente, é desenvolver um dessalinizador solar de baixo custo que vise a produção de água potável. A gente ainda está na etapa de testes, mas está solidificando as ideias para que realmente ele tenha um benefício, sabe, uma eficiência boa. Pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o protótipo, né? Resumindo, assim, toda a funcionalidade, como é que a gente idealizou toda essa questão. O protótipo da gente é uma ferramenta, né, socioeconômica e, como eu disse também anteriormente, ambientalmente sustentável. A gente tentou fazer, a gente tem feito melhorias e desenvolver um protótipo, né, à base de uma destilação térmica, utilizando uma energia totalmente renovável, que é o sol, e que as pessoas possam ter esse acesso e construir o seu próprio protótipo de uma forma muito simples e baixo custo. Então, a gente tem utilizado materiais, reutilizado materiais que as pessoas possam ter acesso ao invés de comprar. Então, poucos materiais que a gente comprou foi realmente o vidro, para fazer a cúpula de vidro, e ter todo aquele funcionamento. Então, ele basicamente, como ele utiliza da energia solar, os raios solares vão entrar em contato com o vidro e toda aquela irradiação vai ter transformações físico-químicas. Então, a água ela vai evaporar, ela vai se condensar, e quando as gotículas foram escorrendo, a gente vai poder recolher através de uma calha, e na imagem não dá para perceber muito, porque a gente tem feito muitas modificações para melhorar ainda mais, e a gente recolhe para fazer os testes e obter os resultados. E aí, João vai falar um pouquinho sobre como é que tem sido, né? Então, agora eu vou falar sobre os resultados. Essa foto que vocês podem ver, ela foi tirada na Feira de Profissões da ETEPLAP no ano passado, e foi onde a gente conseguiu nossa primeira amostra. Como eu disse, como o dessalinizador ainda está passando por testes, inclusive a foto que vocês viram, a foto passada que a Ana mostrou do protótipo, é como ele está nesses últimos dias,
porque a gente está fazendo algumas melhorias. A quantidade ela foi pouca, só que a tendência é aumentar na medida que a gente for melhorando, se desestruturou um pouco, a gente está, na medida do possível, tentando retomar tudo. Pode passar. Então, essa parte é a que a gente mais estava ansioso, que é a experiência com o projeto. Ela envolve nossos convidados, Duda e Luan, e eles vão falar um pouco sobre o projeto deles. Como a gente já deu uma breve introdução sobre o nosso, eu vou dar a vez a Duda ou Luan, vocês que escolhem aí, para falar um pouquinho sobre o projeto de vocês e como ele funciona. Posso falar? Boa tarde, gente. Pode? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra falar com gente mais jovem que eu, porque eu acho que eu tenho muito a aprender também com vocês. Eu acho que quanto mais a gente é livre de estigmas, que a gente vai crescendo, vai criando coisa na cabeça, mais criativa a gente é, mais ideias a gente tem, e mais força de vontade também. Então, acho incrível essa iniciativa de vocês, o projeto de vocês, do projeto de Salinizar. Desde o primeiro dia que eu conheci João e Ana, e conheci outros meninos também, Cleiton, eu fiquei emocionada com a capacidade de vocês de ir atrás do que vocês querem, conseguirem, Ana, e toda cientista também, maravilhosa. Enfim, e aí contando um pouquinho, a gente se conheceu num passeio da Recicultura, né? Recicultura é a minha empresa, começou como projeto, hoje é uma empresa de turismo, focado no turismo na própria cidade. Então, a gente passeia pelo Recife, vendo as coisas com um olhar diferente, como se a gente fosse turista, como se a gente estivesse viajando. Porque é uma coisa que a gente não faz, né? Não tem costume de viajar pela própria cidade. Conhecer a parte histórica, conhecer a parte cultural, conhecer as pessoas mesmo da cidade que estão ali fazendo aquele espaço e às vezes a gente não conhece. E aí a Recicultura tem vários passeios, experiências que a gente vai conhecendo. Tem dois passeios lá no centro da cidade e tem um na Zona Norte. E agora tem um tour virtual, que é o que vai ser o sorteio para vocês, né? É o prêmio aí dos alunos. Vai ser bem legal. E o outro projeto, que é o A Ver o Rio. A Ver o Rio. Porque é para fazer com que as pessoas olhem para o rio. Olhem para o Rio Capibaribe. Inicialmente o Rio Capibaribe, mas ele pode ser escalável para outros rios de outros lugares. E aí, para explicar melhor como foi essa criação desse A Ver o Rio, eu vou contar até de como eu conheci Luan. E foi no laboratório de inovação da água. Eu sou formada em engenharia civil e eu faço mestrado na área de recursos hídricos. Por isso, minha paixão toda pela água. Quando eu soube da história dos meninos, eu fui lá no Rio Mar, na feira, né, que teve de ciências, ver, enfim, me apaixonei. Porque eu também sou muito engajada na água. E aí, esse laboratório de inovação reuniu 50 jovens do Brasil e do mundo para criar soluções. E a gente percebeu que um dos problemas daqui, do Rio Capibaribe, era a falta de empatia, a falta até de amor pelo rio. E isso vinha de vários fatores, vinha de uma coisa histórica, de uma questão cultural, de uma questão ecológica. E a gente criou uma série de ideias, né, para reverter isso. E aí uma dessas ideias foi esse ano a gente tratar o rio como espaço de lazer. Apesar de toda a poluição, ele ainda pode ser usado como lazer e, claro, em embarcações e tudo. E isso faz com que as pessoas já vejam ele de outra forma e queiram cuidar e levantem essa bandeira e contem para outras pessoas. Então foi um bloco de carnaval dentro do Rio Capibaribe, fantástico. Então a gente conseguiu fazer com que 50 pessoas, né, que foi um protótipo de floco, digamos assim, ano que vem, quer dizer, ano que vem não, mas 2021 ou 22, né, vai ser maior.
Então a gente conseguiu engajar os barqueiros da região, os pescadores. Fomos em vários barcos. E aí, como é que começa? Que eu acho que é isso que vocês querem saber. Como é que se começa um projeto? Como é que a pessoa faz? Primeiro você tem que ter um problema, né? E aí Ana e João explicaram isso perfeitamente, o problema que foi justamente a falta d'água em algumas regiões. E aí você vai solucionar esse problema. O problema, no caso do Aveiro Rio, é a falta de conexão dos recifenses com o Rio Capibaribe. E aí o que é que a gente fez? A gente fez uma ação que fizesse com que as pessoas já olhassem de outra forma para esse rio. Aí você faz, sim, mas não dá para fazer isso sozinho. Não, mas a ideia pode partir de uma pessoa só e que você consiga engajar mais gente. Então, na verdade, a ideia foi co-criada num grupo, né? Foram 6 amigos que criaram nesse laboratório de inovação. Só que depois cada um foi para um lado e eu fiquei com essa ideia na cabeça, só tinha eu e mais 3 de Recife. E aí chamei essas pessoas de Recife e fiz, vamos fazer. E aí como é que vai conseguir uma banda? E alguém disse, não, na prefeitura você consegue. E aí fiz um ofício para a prefeitura pedindo uma banda. A prefeitura deu a banda de graça. Então conversei, fui atrás de patrocinador, consegui patrocinador. Então, assim, o primeiro passo é ter um problema forte. O segundo é arranjar uma solução que seja economicamente viável, sustentável, dentro de todos esses parâmetros que vocês falaram. E aí o terceiro é partir para ação. E assim, não esperar que caia do céu, né? É ir realmente atrás, pesquisar. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é que às vezes a gente acha que a gente é muito pequeno, porque a gente é uma pessoa só. Mas, na verdade, uma pessoa faz muita diferença. Muita diferença. Inclusive, foi nem um projeto meu, mas assim, estão reformando a minha rua. Isso é verdade, isso aconteceu. E não avisaram nada à população. Isso pode ter acontecido já com vocês. Aí eu me mexi, fui lá, falei com o engenheiro, que obra é essa? Ele, não, é uma obra aí. Então fui pesquisar na internet, chamei os vizinhos, comecei a conversar tudo por grupo do WhatsApp, né? Porque não pode se ver, tava aquela confusão. E a gente foi se juntando, conseguimos uma reunião com o ente responsável da obra, e agora estão nos ouvindo. Então, assim, se você ficar parado, realmente não vai mudar nada, mas se você começa a ir atrás, as oportunidades começam a surgir. E sobre a obra aqui em casa, mudou, porque a gente foi e conseguiu. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é de esperança, de vá atrás, de já conhece a gente. Você já tem 2 exemplos maravilhosos aí, que são Ana e João, muito próximos da realidade de vocês. Mas, assim, tem uma ideia, chega pra gente, conversa, como é que eu faço? Quais são os problemas que eu tenho aqui? E outra, não tenham medo de errar. E não tenham medo de quem vai lhe criticar. Às vezes, quem vai lhe criticar vai lhe ajudar. Porque, vou dar outro exemplo para vocês. Quando eu fui criar o Floco, eu cheguei para um amigo meu, bem amigo, fiz, olha, eu vou fazer um bloco de carnaval no Rio Capibaribe. Ele fez, você tá doida. Isso vai dar errado. As pessoas vão cair dentro do rio. Vai bater polícia. O povo vai se afogar. Ele falou tudo que podia dar errado. Tudo, tudo, tudo. Aí, sabe o que eu fiz? Eu acreditava muito na minha ideia. Sabe o que eu fiz? Eu fiz certo. Me diga mais o que é que pode dar errado. Eu peguei um caderno, desse jeito aqui. Peguei um caderno e fiz. É o quê? Se afogar. A pessoa vai jogar lixo no rio. Vai isso, vai aquilo. E eu arranjei uma solução para cada problema que ele me dava. Então, as pessoas vão se afogar. Vamos obrigar o uso de colete nos barcos. As pessoas vão jogar lixo. A gente teve uma palestra de educação ambiental antes. Então, quando a gente chegou à concentração do Floco, ela foi em terra firme, né? E a gente teve uma fala. Teve fala de várias pessoas engajadas com o rio, com a temática do rio. Então, essas pessoas não jogaram... Eu tirei foto do chão no final da festa. Não tinha nenhum confete. Nem confete levaram. De tão consciente que foi a festa, sabe? Então, é bom, às vezes, ter alguém que critique, mas não desista da sua ideia, sabe? É bom ver esse outro lado, porque você consegue resolver e aí o projeto vai para frente. E aí você faz o teste, vê o que deu errado, já melhora, já faz melhor.
faz o teste e vai melhorando, como eles estão fazendo também aí nos seus protótipos. Não é isso? Luan, passo a palavra para você, meu jovem. Maravilhoso. Depois de uma fala dessa, meu Deus do céu, agora é que quero ver como é que vai acontecer. Mas eu vou tentar me apresentar e eu espero que vocês consigam me entender, que às vezes eu fico empolgado, eu começo a falar um monte de coisa, mas concentra que vai dar tudo certo. Para quem não me conhece, eu sou Luan Torres, eu sou do interior de Pernambuco, uma cidade chamada São Bento do Una. O Una é porque o rio Una passa na minha cidade, e justamente esse rio que fez justamente eu querer fazer alguma coisa pelo próximo, fazer alguma coisa pelo próximo mesmo. Então já vem a questão da água, já começa comigo desde muito cedo, desde o início do meu ensino médio. Durante o percurso que eu ia para a escola todos os dias, eu começava, foi quando eu justamente no ensino médio, quando eu comecei a estudar filosofia, e eu comecei a querer me perguntar sobre o porquê das pessoas estarem jogando lixo naquele rio, né? Porque as pessoas estavam tipo, acabando com a mata ciliar, com aquelas árvores que estavam ali ao redor, estavam fazendo esse desmatamento. E foi a partir disso que eu comecei a querer fazer alguma coisa. Já que ninguém está fazendo, então eu vou lá e eu mesmo vou ter que fazer. Então foi a partir desse questionamento, de ver essa problemática, como vocês dois falaram muito bem, de você ver o problema, que me deu a vontade e a vontade de realmente estar querendo fazer alguma coisa. Então, eu fui lá, chamei meus amigos e a gente começou, deu início a mutirões de limpeza no Rio, e aí foi quando surgiu o Projeto Arbo, que é esse que vocês estão vendo na logo aqui. O Projeto Arbo, atualmente, o Projeto Arbo tem como intuito principal de estar... três coisas, uma coisa assim que a gente gosta de unir o útil ao agradável. Então, no Projeto Arbo, a gente está tentando promover a questão do reflorestamento urbano, ou seja, plantar árvores na cidade. A gente está também tentando fazer a questão do acesso à comida gratuita e livre, porque a gente, ao invés de só plantar árvores, a gente planta árvores frutíferas, que é melhor ainda, que vai estar fazendo os benefícios que a árvore tem e ainda vai estar dando fruto. Mas assim, como é que eu vou saber que essa árvore existe? Então, o próprio aplicativo Arbo, ele desenvolve e está na sua segunda versão do aplicativo, que é o aplicativo Arbo, onde você baixa ele e você pode encontrar, como se fosse o Google Maps, tipo, onde é que tem árvore livre gratuita. Às vezes você está no domingo, você queria uma goiaba, mas é domingo, não tem nenhuma quitanda aberta. Aí você vai lá, baixa o aplicativo e ele já mostra onde é que tem goiaba mais perto de você, a época do ano e todas essas informações. Então, perfeito, né? Então, isso já alia, já fala um pouco da questão da fome e do reflorestamento. Mas, como a gente sabe que essa questão da consciência ambiental e de você saber a importância das árvores, de que esse projeto existe, a gente aliou o terceiro pilar, que é justamente a questão da consciência ambiental e da sensibilização ambiental, que a gente vai nas escolas e promove palestras, divulga o aplicativo para que as pessoas saibam que existe, principalmente em escolas públicas, em regiões menos desfavorecidas, que é justamente o intuito do projeto. A gente quer chegar nessas pessoas que realmente precisam, sabe? E só de você pensar que existem centenas de árvores na sua cidade, centenas de árvores aí em Recife, que vocês não têm ideia, que estão produzindo, que estão sendo estragadas, que vocês poderiam estar usando, tipo, para fazer um suco, para fazer, sabe, um monte de coisa. É uma coisa assim que eu pessoalmente, eu fico, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Então, foi justamente o ponto que me fez realmente querer fazer o Projeto Arbo. E, atualmente, o Projeto Arbo, ele começou pequenininho. A gente começou há 2 anos atrás. O Projeto Arbo foi só, eu chamei meus amigos para a gente começar essas ideias e foi indo, sabe? Mas, ao longo do tempo... por certo privilégio, mas a gente foi conseguindo, sabe, passo a passo, escutando o próximo, escutando as críticas e tentando fazer o que justamente Maria Eduarda fala, escutando a crítica, tentando aprender com aquilo, sabe, tipo, balancear se isso é uma crítica realmente construtiva, se vai rolar bem essa questão, e sabe, a gente está conseguindo. Então, a gente, tipo, teve a oportunidade, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser selecionado como um jovem transformador de uma das organizações de maiores impacto no mundo, o jovem transformador da Ashoka. Isso tipo, possibilitou um monte de coisa, desde eu conseguir
e passar no Jornal Nacional, no Diário de Pernambuco, nesse monte de coisa por aí. Então, tipo, de uma coisinha, de uma ideiazinha, vai virando uma bola de neve, principalmente se você acredita, sabe? E eu acho muito incrível eu vendo o projeto de vocês, principalmente esse do dessalinizador, é justamente a questão de como as coisas se conectam. Como o meu projeto Arbo, por mais que não seja o ponto central a questão da água, mas está totalmente conectado. Por exemplo, como a plantação de árvores frutíferas ela envolve a questão da água. Principalmente, então, tipo, isso me levou ao ponto e me fez pensar sobre a questão dos desmatamentos, né? Do desmatamento, que atualmente vem crescendo cada vez mais. Só nesse ano já teve um aumento de mais de 11%, porque a mídia não está tão em cima, né? Aumenta cada vez mais, e isso, se a gente for parar para pensar, é justamente o que diminui a questão dos índices pluviométricos, às vezes eu sou meio ruim de falar essa palavra, os índices pluviométricos, esse monte de coisa aí, diminuindo a questão da chuva, fazendo a seca ficar mais intensa, e esse monte de coisa. A gente para olhar, por que está acontecendo esse monte de coisa aí no nosso dia? Mas é por coisas simples, por esse desmatamento que isso acontece. É por coisas simples no nosso dia a dia que a gente às vezes nem percebe. Como, por exemplo, comer uma carne de hambúrguer. Uma carne de hambúrguer, gente, a gente gasta mais... Para poder fazer uma carne de hambúrguer, a gente gasta mais de 2.400 litros de água. É muito, muito. Quanto a gente não pode plantar com frutas, essas coisas, com 2.400 litros de água? Para 1 quilo de frango, a gente 3.900 litros de água. É muita coisa, sabe? Então, a gente pode desde pensar no geral, na produção, no quanto a gente está gastando água, no quanto a gente está abrindo a torneira, mas também nessas outras ações simples, sabe? Na questão da redução. A gente não fala para acabar, porque não dá para ser extremo, mas reduzir em coisas simples do dia a dia, você ser menos consumista. Você realmente está precisando de comprar essa calça? Você está realmente precisando comprar essas coisas? Porque tudo isso gera gasto. Se você for olhar os dados, a indústria, juntamente com a pecuária, eles são responsáveis por utilizar cerca de 70% da questão de toda a água potável que a gente utiliza hoje em dia. Então, 70% para a produção, sabe? E a gente está com a água escassa, assim como os meninos falaram, a nossa água é escassa, a água, principalmente essa água potável, é escassa. E graças a eles que a gente tem pessoas que estão lutando para realmente, ir contra essa maré de problemáticas, essa maré de escassez de água, né? Que vem acontecendo. Projetos como esse são realmente essenciais e que realmente me dá muito orgulho e vontade de querer apoiar, de botar para frente. Então, muito obrigado, pessoal. Eu tentei falar assim, às vezes eu me empolgo, como eu disse, mas é basicamente isso. Maravilha, né? Ter aí esse compartilhamento de informações tão maravilhosas, esses jovens tão inspiradores. Como eu falei para a Ana e para João, né? A minha expectativa era ver jovens inspiradores falando para poder inspirar outros jovens a também serem inspiradores, né? Podemos passar então para a parte de perguntas? Ana, João? Pode passar. Pronto. Logo no início, acho que só tem uma pergunta aqui que eu registrei no chat, e eu acredito que até o colega já respondeu para ele. João Barros perguntou se o processo seria um processo de condensação para obter água potável. A pergunta dele foi durante a explicação do dessalinizador. Então, Ana, João. Se o processo utilizado é o processo de condensação para conseguir água potável. Como era vocês estavam apresentando o dessalinizador, acredito que é sobre o dessalinizador que ele perguntou. Sim, basicamente o dessalinizador ele vai ter toda essa transformação físico-química, então vai acontecer a evaporação, vai acontecer a condensação, e aí a gente recolhe, né? A água vai evaporar, vai se condensar e a gente pode recolher novamente.
é um dessalinizador à base de uma destilação térmica. Acho que deu para responder a pergunta. Eu creio que sim. Tem Pedro Henrique que quer fazer uma pergunta. Isso, cheguei. Meu Deus. Eu tô morrendo de vergonha, mas boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Pedro Henrique, né, para quem não me conhece. E eu moro em Amaragi. Eu estudo na escola da Helen Antônio Alves de Araújo, mas enfim. A minha pergunta vai para Ana, Luan, João e Maria Eduarda, eu acho o nome dela, né? Mas enfim, do projeto lá do Recife Cultura. Mas enfim, mais. Me identifiquei muito com as histórias de vocês. E assim, a minha história, entre aspas, começou no ano passado, quando eu fiz um documentário sobre o rio da minha cidade, que é o Rio Amaragi, é o nome da minha cidade. É o maior rio que tem, enfim. E ele já foi muito... Enfim, era água tratada, sabe? Tudo bem cuidado, existia peixe, enfim, muita coisa. E acabou que a população foi destruindo, sabe? E acabando com tudo. Hoje ele é muito poluído. Deságua, todos os esgotos, deságua lá. E, enfim, a situação horrível. Daí eu fiz esse documentário. E daí me despertou sobre isso, sobre como executar, sabe? Porque eu queria fazer um projeto, só que assim, com o apoio da prefeitura, entendeu? Só que nunca foi para frente porque, enfim, não sabia como executar, como ir falar com o prefeito, por exemplo, ou com os vereadores. Essa a minha pergunta. Eu posso fazer já um comentário, Pedro Henrique, que legal. Eu achei fantástico. Deixa aí teu contato que eu quero ver depois do documentário. Fiquei super curiosa. Eu achei, primeiro, sua iniciativa maravilhosa. Eu não sei, porque eu não tenho conhecimento do seu rio, e aí depois queria que tu contasse. Se ele já era, enquanto você já era nascido, ele era limpo e ficou poluído, foi rápido assim, ou se foi um processo lento, digamos, seus pais tomavam banho nesse rio, ele era limpo e depois ficou poluído. Isso é só uma curiosidade minha. Mas assim, primeiro, com relação a ter ações efetivas, um órgão que você pode procurar é os Engenheiros Sem Fronteiras. É uma organização sem fins lucrativos, né, de engenheiros que se juntam para fazer projetos que ajudem de alguma forma nas comunidades. Então, você pode tentar esse contato com os Engenheiros Sem Fronteiras para pensar num projeto, né, de engenharia que faça a despoluição desse rio, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que Luan pode até falar sobre as ações dele de limpeza, né, da mata ciliar. É uma coisa bem legal. E associada a isso, você pode também tentar criar ações culturais de, como você já fez no documentário, fazer, sei lá, isso aí é uma ideia. E aí você tem que buscar parcerias, patrocínio, né? Agora, principalmente, que a gente está numa época de pandemia, sei lá, daqui a 2 meses, quando tiver mais aberto, você fazer um cinema ao ar livre, perto do Rio, com um data show para mostrar esse documentário. Olha aqui o Rio, como era, como ele está hoje. Acho que é super válido. Não é uma solução simples, solução de poluição. Ela é multidisciplinar, então você tem que ir para áreas de educação ambiental, como também de infraestrutura mesmo, de construir rede de esgoto, rede de drenagem. Não sei exatamente qual é o caso, mas estou super interessada em conhecer. Luan, comenta aí. Eu também tenho uma coisa para falar, assim, que eu acho que acontece na vida de muita gente que quer iniciar projeto, que é justamente a questão do reconhecimento, que é um dos inúmeros impasses que você, de pessoas que querem criar projetos e desenvolver um bem pela população, pelo mundo,
essa questão, a questão do reconhecimento. E uma das coisas que aconteceu comigo, então, eu também não tinha reconhecimento, as pessoas não eram reconhecidas no início. Mas uma das coisas que a gente pode muitas vezes fazer é quando a gente está no início, quando a gente está no início mesmo, é fazer de pouquinho, sabe? É fazer barulho. É você chamar seus amigos, como aconteceu comigo, é chamar aqueles seus amigos, divulga no Instagram, divulga no Facebook. Ó, galera, tô fazendo uma coisa aqui, sabe? Para que ao longo do tempo você vai fazer tipo, um barulho, você vai conseguindo chamar a atenção dessas pessoas, sabe? Porque é muito difícil você só chegar lá, apresentar uma proposta e eles, tipo, aceitarem assim de cara, principalmente porque a gente é jovem. Os jovens, eles têm muito uma ideia de que, tipo, é porque é jovem, não sabe? Tipo, existe muito esse dia do preconceito. Eu fazendo um adendo já aqui sobre a questão que hoje é o Dia Internacional dos Jovens, então parabéns a todos vocês que estão aí. Hoje é o Dia Internacional dos Jovens e vamos, é justamente isso, sobre essa questão. A gente às vezes precisa começar de pouquinho e seguir esse passo, sabe? Passo a passo que a gente consegue chegar nessas pessoas. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Quando a gente tava de pouquinho, fez um barulho e chamou a atenção dessa pessoa. Talvez seja o que possa acontecer com você. Mas não quer dizer que você também não pode tentar, sabe? Vai, tenta todas as possibilidades. A que der, você abraça. Certo, muito obrigado. Primeiro, eu queria dizer que eu comecei a seguir Lua hoje, e daí Lua me seguiu de volta. Não sei se é Pedro Henrique, mas enfim. Respondendo a pergunta de Maria Eduarda, Meu Deus, agora eu esqueci qual foi a pergunta dela. Quanto tempo tem poluição nesse nervoso, rio? Quando foi? É da época dos teus pais, dos teus avós, ou Sim. é da tua época, assim? Sim. Não, na verdade, era limpo na época dos meus avós. Enfim, tanto é que, com a entrevista que eu fiz no documentário, só tinha com pessoas mais assim, idosas, de pessoas mais de idade, porque foi o tempo deles. Daí foi uma transição, por exemplo, na época dos meus pais, e já na minha época tá tipo, 100% poluído, entendeu? Muito obrigado pela dica dos engenheiros aí. Eu vou querer super teu contato, porque tanto é que eu pedi antes aqui no chat, enfim. Eu tenho alguns planos, por exemplo, já tinha me ligado nisso, da questão de conscientizar, de fazer palestras sobre esse assunto e mobilizar as pessoas da cidade, entendeu? Tem 2 anos, vou fazer 2 anos, 3 meses. Muito obrigada, Pedro. Eu achei maravilhoso. E aí, só para complementar, Luan falou, e eu vou falar uma frase que é o meu norte, assim, quando eu estou sem saber o que fazer, como começar, que foi um amigo meu que falou, Zé Bueno, que é assim: sonhe grande, faça pequeno, mas comece logo. Então, Pedro Henrique, sonhe com seu rio limpo. Ele vai ficar limpo enquanto você viver. Você coloque na sua meta que você quer nadar nele. Você vai nadar, não que você quer, que você vai nadar nele. Que a meta que eu coloquei para mim eu vou nadar no Rio Capibaribe. E aí faça pequeno e comece logo. E aí, como o Luan falou, né? Começa a fazer, vai fazendo com os amigos, né? E pequenininho, de repente uma proporção grande. Então é bem importante isso, ter esse olhar. E adorei, super inspirador te conhecer. Obrigada. E eu queria cutucar o Luan, porque ele tem um projeto, tem outro projeto, né, Luan? Que foi que tu criou na escola, se eu não me engano, de rodas de conversa. Que eu acho que é legal expor para os estudantes, né, que estão na escola. Exato. Eu posso falar sobre isso, mas também tem outro negócio que foi incrível. Em fevereiro desse ano, eu fui convidado para participar de um evento na Índia. Eu fui para a Índia como co-facilitador de um evento lá, de educação holística. E lá, tipo, eu consegui fazer uma conexão com a pessoa. E hoje, esse ano, eu consegui financiamento para 60 projetos de jovens de todo o Brasil. A cada projeto, a gente conseguiu um financiamento de R$ 1.277. Então, em breve, a gente vai estar conseguindo fazer uma nova abertura dessa seleção.
Então, se vocês quiserem, vocês podem, tipo, eu posso deixar o meu Instagram, que é onde eu sou mais ativo, que a gente pode estar, tipo, inscrevendo vocês e quem sabe vocês têm uma ajuda inicial, sabe? 1.200 não é essas coisas, mas, tipo, ajuda bastante. Num projeto Arra está ajudando, por exemplo. Mas, quanto ao Roda de Conversa, é uma iniciativa que nasceu também no ensino médio, que veio justamente a partir daquela pressão do ensino médio em si. Eu não sei, eu acho que alguns de vocês são da escola técnica também, né? Que eu vi a administração, redes. Eu também estudava na escola técnica na minha cidade. Eu cursava técnico em rede de computadores. E para mim era muita coisa, sabe? Eu gostava de me meter em tudo que aparecia e eu começava. Chegava uma hora que eu dizia, meu Deus, eu estou muito ansioso e eu não vou aguentar. Aí foi quando veio, a partir dos diálogos que eu tinha com algumas pessoas, comecei a assistir vídeo de autoconhecimento e eu pensei que mais pessoas poderiam ter aquela oportunidade de conversar, de ter troca de experiência, sabe? Que muitas vezes uma pessoa passou por uma experiência e pronto, ela passou por aquilo, então ela sabe como você pode passar por aquilo mais rápido, então, tipo, o que foi que ela fez que ajudou ela a sair daquilo, sabe? Então, essa troca de experiência, essa troca de diálogo sobre diversos assuntos, seja os ODS, que são extremamente importantes, ou até assuntos do dia a dia que acontece muito e que normalmente não são tão falados. Então, é para isso que existiu o projeto Roda de Conversa. A gente, como eu disse, eu gosto de participar de muitas coisas. Na ONG Casa, que existe a ONG, e dentro da ONG tem esses projetos. A gente estava tipo, com 5 projetos. A gente 5 projetos que a gente estava desenvolvendo. Mas era 130 jovens, sabe? Atualmente a gente está tipo, no projeto Arba, a gente está em 8 estados da região Nordeste. E, tipo, com roda de conversa, a gente tava nas 5 regiões do Brasil. Era uma coisa desse jeito, sabe? Por isso que era tanto projeto. Mas, tipo, incentivo vocês, se vocês também quiserem estar conhecendo um pouco desses projetos, sabe? Bater um papo sobre oportunidades que eu adoro. Se tem uma coisa que eu amo é divulgar oportunidades. Não sei se vocês conhecem já esse mundo de oportunidades, mas existem muitas oportunidades incríveis, como, por exemplo, o Will, que foi o que eu participei com a Maria Eduarda. Eu só estou aqui hoje porque eu fui para uma oportunidade com a Maria Eduarda, e essa foi uma das oportunidades que existem. Existem inúmeras outras que vocês podem estar participando, melhorando cada vez mais, porque você, tipo, entra em contato com pessoas incríveis, como Maria Eduarda. Então, se você bate um papo legal com esse monte de gente incríveis, você vai estar, tipo, melhorando cada vez mais. As pessoas dizem, como é que tu tá fazendo tudo isso? É porque eu tô ao lado de pessoas incríveis e tô aprendendo com elas, sabe? Então, eu tento chegar um pertinho deles, aí eu já faço alguma coisa. Mas é isso, se quiserem, podem entrar em contato comigo e eu posso botar meu Instagram aqui no chat, e é isso. Eu queria só falar só mais um negócio rápido. Eu queria falar que eu vou entrar em contato com tanto Maria Eduarda quanto com o Luan também, que eu quero convidar vocês para quando eu começar a executar convidar vocês para, enfim, dar mais visibilidade, credibilidade. Queria também falar que o meu documentário ele ficou em terceiro lugar, que era uma Olimpíada de Português. E daí ele ficou em terceiro lugar, é só isso. Gente, que coisa maravilhosa, né? A extensão que está tendo esse nosso encontro aqui, uma pessoa de um outro EREM participando e trazendo essa história inspiradora, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o microfone aí para falar? Ninguém? Alguém quer dar um oi pro pessoal? Falar alguma coisa, fazer perguntas? Bem. Por enquanto, está subindo no chat só os parabéns, né? Muitos parabéns a Oi, você. Suzana. Oi, Graça. Oi, Suzana. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito interessante a fala de todos os meninos. Como essa juventude produz, né?
como essa juventude tem garra e a gente vai nessa acreditando que nosso país tem jeito, né? Como historiadora, a gente fica assim, meio deprimida com os acontecimentos dos últimos tempos, mas a gente ainda confia e acredita que essa juventude vai fazer a diferença. Então, eu quero parabenizar todos vocês pela fala, pelas ideias. Dizer que a história é feita assim, de ideias e colocadas em prática. O jovem que falou do Rio Una, que não sabia como levar os projetos adiante, como buscar soluções para despoluir o rio, você vai encontrar, meu jovem, leve suas reivindicações às autoridades. Estamos em tempos de eleição. Pode ser que algum deles aí resolva abraçar as suas ideias, engaje outras pessoas da sua cidade, procure pessoas que realmente, assim como você, sejam sonhadoras e estejam dispostas a lutar pelo que acreditam. A João e Ana, meus parabéns. E dizer que essa parte está sendo muito construtiva. Como falou a jovem, uma jovem que disse que a gente está sempre aprendendo. Meu amor, a gente está aprendendo todo dia, essa juventude nos ensina a cada dia. Como é bom essa troca de experiência, como é bom. Então, parabéns pelo projeto, pelos projetos, cada um com os seus. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar caminhos, vão encontrar mecanismos para colocar os projetos de vocês em prática. Era isso. Suzana, parabéns por conduzir essa galera aí nessa tarde, hoje, nessa discussão. Valeu. Obrigada, Graça. Aqui tem uma pergunta no chat de Sandra. Ela pergunta: muitas vezes a escrita científica assusta. Como os estudantes enfrentam esse processo de escrita, né? Ana e João, por exemplo, né, o projeto A Feira de Ciências foi toda uma escrita científica. Então, quem quiser aí falar, responder a pergunta. Então, quem é mais próximo já deve ter acompanhado que a gente está soltando algumas dicas de iniciação no Instagram. E uma das últimas foi sobre como produzir artigos científicos. No começo, até para quem está querendo desenvolver projetos, parece ser uma coisa difícil, porque muitas pessoas têm ideia e às vezes até sabem os caminhos de levar à prática, só que se assusta com toda essa parte teórica de escrita, né? E foi feito, a gente falou, Duda até complementou. Primeiro a gente precisa ter um problema, ver um tema, e a partir disso a gente pode começar a escrever nas partes básicas do desenvolvimento. Por exemplo, como você pretende fazer aquilo, a metodologia, depois a introdução. E caso você tenha sucesso, ou até não tenha, porque isso também precisa ser anotado, você vai começando a produzir os resultados. É importante também, só para complementar assim, que é bom que você tenha a ajuda de alguém que, sabe, tem alguma experiência, ou pelo menos goste, para ler seu trabalho e vendo que você pode melhorar. Por exemplo, a gente, no começo de nossa história, né, foi se inscrever em um projeto que Suzana passou lá na sala, a gente se interessou, e ela ficou nos acompanhando, e quem revisava tudo que a gente fazia era ela. Ia dizendo, olha, gente, tem que melhorar desse jeito, mudar tal coisa, e assim a gente vai aprendendo. E é como, só para falar aqui, é como o João falou, né? Aquela questão, a gente problematizando algo, a gente procura uma solução. E essa solução a gente já pode determinar como objetivo. Aquele objetivo responde àquela problemática. E aí a gente vai estabelecer como é que a gente vai fazer esse objetivo funcionar. A gente vai criar hipóteses e vai atrás de ver se aquilo realmente vai acontecer. E aí sempre é bom também, né, que a gente até soltou lá no Instagram várias dicas sobre o artigo também, que é bom você ler sempre artigos, você ver como é a estrutura, relatórios, e aí você vai se baseando. É muito difícil no início, assim, porque é muita informação, mas depois você vai se familiarizando com muita coisa na parte da escrita, e aí você vai pegando jeito. E aí, mais alguém? Os convidados querem falar mais alguma coisa? Só para acrescentar, se uma coisa que eu faço, por exemplo, que eu desenvolvi um projeto esse ano,
voltado para a questão da reutilização das águas cinzas, as águas de torneira, as águas cinzas das casas, que a gente fez a questão do ciclo através das bananeiras. Então, a gente fazia a questão da purificação dessas águas através das bananeiras e árvores e plantas que têm alta evaporação. Uma coisa que eu tive que fazer, né, foi justamente também essa questão da escrita. E para mim, uma coisa que eu colocava, que vocês também podem estar fazendo, é colocar na cabeça, eu vou estar fazendo isso aqui, mas já estou me ajudando, estou aprendendo, porque quando eu chegar na universidade, se eu quiser fazer faculdade, se vocês quiserem, vocês vão ter que estar acostumados com isso, a gente vai ter que estar acostumado com isso. Então agora, como eu já fiz isso antes, eu agora já tenho uma base a mais, eu não vou sofrer tanto quanto aqueles outros que vão entrando na universidade que não tem tanto contato com essa questão da escrita mais com a questão da BNT, todas essas questões gramaticais também. Então, o negócio é fazer essa autossabotagem que vai dar tudo certo. Certo. Maravilhoso. Então, mais alguém? Alguma outra pergunta? Eu só queria... Posso falar? Pode. Eu só queria que Duda, ela falasse um pouquinho sobre a questão de como ela se reinventou nessa quarentena com o tour virtual, que foi o que particularmente me chamou muita atenção, porque, gente, a gente conheceu ela no projeto, né? A gente estava na frente do Passo do Frevo e ela chegou lá chamando a gente para participar. A gente achou até estranho, porque a gente não conhecia a Duda e a gente teve um dia incrível, foi junto com o trabalho de geografia que a gente estava fazendo. E eu queria que ela falasse um pouquinho de como foi na quarentena, onde tem que ter isolamento social, fazer esse tour virtual e conseguir seguir no projeto. Inclusive, eu queria participar desse tour virtual aí. Vai ter um Tá tendo sorteio sorteio, aqui. hein? Olha, João, foi ótima a fala de João, porque pelo que ele fala, dá para vocês entenderem um pouco como eu sou. O processo de criação da Recicultura, para criar os roteiros dos passeios, das experiências, é eu ir para a rua, conversar com as pessoas. E depois que eu converso com as pessoas e entendo qual é a história que tem naquele lugar, qual é a dinâmica, quem vende o quê, qual é o lanche típico que a gente pode ir tomar e fazer alguma coisa. Então, eu descubro as coisas no lugar, depois eu vou para casa, estudo, pego o livro e vejo aí, crio um roteiro. E aí, nessa época que eu encontrei com eles, foi final do ano passado, sei lá, novembro, por aí, outubro, novembro, dezembro, algum desses meses. Foi logo que eu criei a Recicultura, eu queria testar. E aí foi isso que a gente falou, né? Você faz um protótipo e testa. Isso serve tanto para um produto físico, né, como um dessalinizador, como um serviço, que era o meu caso. Então, eu estava testando tudo, testando o que as pessoas achavam. E aí, nesse dia, eu marquei, postei no meu Instagram, fiz tudo, ninguém quis ir. Ninguém disse que ia. E eu fui mesmo assim. E fiquei procurando pessoas lá no Recife Antigo para fazer esse passeio comigo. E aí eu vi esses estudantes, assim, andando juntos, né? Já tava um grupinho de 6, eu, tipo, vou falar com eles. E aí cheguei para ele, né? Vocês querem fazer um passeio? Eu tô testando, quero aprender, quero ver o que as pessoas acham. Aí eles foram comigo. Né, se assustaram no início, mas depois a gente ficou amigo e foi ótimo, porque eu tô aqui hoje por causa disso. E aí, como foi isso de se reinventar, né? A Recicultura estava muito no início, ainda tá, não fez nenhum ano, comecei em outubro, formalizei, assim, questão burocrática em novembro. Eu fiz vários passeios em janeiro, fevereiro, aí veio março, começou a pandemia. E aí eu cortei, né? Não fiz mais passeio presencial. E aí fiquei sem saber o que fazer, fiquei postando conteúdo e tal. E aí surgiu uma oportunidade da Sister Wave. Sister Wave é uma plataforma da mulher viajante. Então, é um site, tem um aplicativo também, que conecta mulheres que viajam. Então, imagina que eu viajo só, vou para Fortaleza e eu queria ficar numa casa de uma mulher que eu me sinto mais segura. E aí ela pode me mostrar as coisas da cidade, enfim. E aí você paga um valor justo, conhece e tal. E essa Sister Wave entrou em contato comigo para eu falar sobre Recife, já que também elas não estavam fazendo essa questão de hospedagem.
Elas queriam falar sobre destinos. E aí conheceram a Recicultura e falaram, não, vamos falar de Recife. Aí falamos, aí eu falei, passei uma semana fazendo story para a Sister Wave, falando da Recicultura. E depois a CEO da Sister Wave, que é a Jussara, uma mulher incrível também, me chamou, perguntou se eu tinha ideia, se eu sabia fazer, se eu já tinha pensado em fazer um tour virtual para o Recife. E eu tinha pensado já, só que eu não queria fazer porque eu acho que achava, né, que diminui muito a experiência. E realmente não é a mesma coisa que presencial. Mas tem umas vantagens que não tem no presencial. E eu disse a ela, não, nunca fiz, mas eu vou fazer. Vou fazer, eu tenho interesse em vender aqui na plataforma, então eu vou fazer. E aí criei. Eu fui o primeiro tour virtual da Sister Wave, criei, coloquei, já está à venda lá. A cada 15 dias tem um tour virtual. E é uma experiência imersiva, super diferente, você conhecer a cidade. Porque não é uma apresentação, não é só uma apresentação de PowerPoint. É envolvente, é imersivo, é sensorial. Eu peço para as pessoas pegarem coisa em casa. Então, é bem diferente. E deu super certo. Saiu no jornal, muita gente conhecendo, divulgando. E o melhor, divulgando Recife para o mundo. Né? Porque a gente sai do... Quando a gente sai do presencial e vai para o virtual, a gente consegue, apesar de ter menos elementos que gerem emoção, é mais difícil você criar uma conexão virtualmente, mas ao mesmo tempo você quebra barreiras, fronteiras de país, de mundo. Então você consegue fazer um tour virtual de Recife, a pessoa estando em Dublin, que já aconteceu na Irlanda. Uma brasileira que está morando em Dublin viu o tour virtual da Recicultura e quis fazer. E ela fez, ela conheceu o Recife online. E, assim, os feedbacks, né, o retorno está sendo muito incrível. Porque realmente é uma coisa nova, é inovação, né? E tem dado super certo aí, que é justamente, né, sorteio. E sim, muita gente é de Recife e faz o tour virtual e fica impressionado, porque não conhecia alguns fatos, algumas curiosidades que eu trago. E, enfim, era isso, né, João? Tem mais alguma coisa? Eu falei tanto. Não, já completou demais, perfeito. Obrigada. Maravilha, né? Eu tô aqui super empolgada com tudo isso. Eu acho que tá tudo assim muito maravilhoso. Me empolguei desde o primeiro momento que João e Ana vieram com essa história. Eu disse, vamos embora, e tá sendo incrível escutar a história de vocês. Né? Já fiquei super empolgada para fazer esse tour. Já quero. Então, eu queria fazer mais uma vez a pergunta se tem mais alguém que queira perguntar algo aos participantes da conversa. Ou a gente vai passar para o próximo, que é falar do desafio. Eu creio que a gente pode passar para o desafio. Né? João, Ana, querem falar sobre o desafio? Ana, Não. pode falar. Jo- Ou Suzana, João, tanto faz. vai Eita, explicar direitinho. Eu explico, então. tá certo. A gente vai complementar. Pronto, gente. Quem é aí da ETEPLAP, né, que está assistindo essa reunião, esse bate-papo, né, a gente criou um desafio para que vocês comecem a pensar no próprio projeto, certo? Porque acho que a grande intenção aqui era que jovens inspiradores inspirassem, né, novos jovens protagonistas aí para desenvolver o seu próprio projeto. Então, é uma forma que a gente tem de incentivá-los a fazer algo diferente, né? E daí é também o que a gente vai utilizar, como alguns professores queriam, né, pontuar essa participação, essa iniciativa maravilhosa de João e Ana. Então, o professor Hugo Rommel, Verônica Rodrigues, André Simoni e eu, Suzana Freitas e Silvana, né, vamos pontuar também, certo, nas nossas disciplinas, quem participar aí do desafio, quem preencher lá com o seu próprio projeto. Então, o desafio é que você proponha, né, uma solução para água, acessibilidade, né? A gente vai
disponibilizar o link para o formulário que você vai preencher para que a gente possa ver, né, ler as suas ideias. Vai estar no link do Instagram do Projeto Salinizar e eu vou colocar nos grupos do WhatsApp das turmas, certo? Eu vou disponibilizar esse link. E é lá para vocês colocarem ideia, dar um título para o seu projeto e descrever ele, o que é que vocês pensariam em fazer. Eu até arrisco que não se limitem ao que a gente está propondo, né? Soltem a criatividade, soltem a imaginação e vamos aí propor projetos. E daí respondam lá também se vocês querem pôr esse projeto em prática ou ele é só um projeto fictício, é só uma ideia agora para participar, né? Para se incentivar depois disso. Eu espero que todos sejam para botar em prática aí o que vocês estão aprendendo agora. Podem complementar, Ana, João, Maria Eduarda. Fiquem à vontade. Eu acho que a senhora já falou tudo. Sobre o desafio, é isso mesmo. Alguma coisa, Ana? Tá ótimo, E o que você falou também, né? Eu acho que o que Suzana falou de realmente abrir os horizontes, né? É bem importante para a gente, para vocês, né? No caso, no sítio. E vale a pena. E é isso. Então, vamos passar para a última parte, então, do sorteio. Ana, João? Então, devido ao baixo número de comentários, porque não teve uma acessibilidade tão grande, a gente está deixando o sorteio até sexta. Então, agora que vocês já conhecem mais um pouquinho sobre o Recicultura, sobre o tour virtual, vão lá, gente, comentar, certo? Bastante. E é isso aí. Querem falar? Fala as regras de como participar do sorteio. Calma, deixa eu ver aqui, rapidinho. Olha Gente, só, para enquanto o João fica participar, vendo aí, queria vocês têm que agradecer seguir o os comentários. Recicultura. Opa. Fica à vontade. Pode Era só falar, agradecer Duda. mesmo. Só agradecer. Nada a reclamar, só agradecer. Eita. Pronto. Então, os requisitos são seguir o Recicultura, Projeto Arbo e o nosso projeto, certo? Que é o projeto Dessalinizar, sem underline, pontuação, nada. Marcar um amigo nos comentários. Quanto mais comentar, mais chance de ganhar. Repostar a foto oficial nos stories e nos marcar. E curtir a foto oficial, que é a última lá, que tá com o nome de sorteio e tem a foto da gente. Então, vamos finalizar, né? Tem um comentário, tem uma pergunta aqui da Raíssa Lins sobre o formulário, né? A gente pode pedir auxílio a alguns professores ou é algo para a gente pensar sozinho mesmo? Das duas formas, Raíssa. Você pode pensar só e preencher lá o seu formulário com as suas ideias e, posteriormente, procurar um professor que possa lhe auxiliar, né? Ou desenvolver o seu projeto sozinho, tá? Ou só ser uma ideia, né? Você colocar essa ideia na incubadora aí para você ir pensando sobre ela. Então, começar a colocar a ideia da cabeça num papel, no caso aí num formulário, para dar o pontapé inicial, certo? Aí, se você sentir que um professor te ajudaria a fazer isso, uma outra pessoa te ajudaria a colocar esse projeto para frente, você pode procurar os professores. Se é obrigatório, vê só, a questão da pontuação, a gente vai passar a lista de presença para os professores envolvidos nisso, e a gente vai passar também a lista de quem fez o desafio, tá?
Então, assim, é obrigatório para nenhuma disciplina, é obrigatório nem a presença aqui, nem a participação do desafio, certo? É algo realmente para vocês se inspirarem, tá? Então, obrigatório não é não. Certo. Ó, o Hugo já está aí à disposição, tá? O professor Hugo já disse, estou à disposição. Podem procurar ele aí para desenvolver projetos, né? Eu queria agradecer muito tudo isso, né? Eu vou começar lá do início, eu vou começar a agradecer a Ana e a João por me dar a oportunidade de ser orientadora desse projeto, porque eu só cheguei lá e disse, olha, a gente está rolando um concurso aí. Quem quiser desenvolver, tá, pode me procurar. E daí chegou Ana, João e João Vitor também, na época, né? Com o projeto para mim, de presente, né? Me deram esse presente maravilhoso. E, mais uma vez, eles chegaram com a ideia desse bate-papo. E disseram, professora, lembra de quando a senhora falou lá de fazer o negócio da água? Vamos fazer online, vamos fazer uma conversa, vamos convidar Maria Eduarda para participar com a gente. E depois vão convidar a Luan e tá, chegou a esse momento, assim, maravilhoso, né? Então, eu agradecer muito, Luan, infelizmente precisou sair porque teve compromisso, mas a Eduarda está presente aqui, então eu queria agradecer muito sua presença, Eduarda, muito obrigada, foi realmente inspirador tudo isso, acho que eu me inspiro todo dia com os meus alunos e agora tem mais uma inspiração aí para eu seguir, para eu me inspirar também a não desistir, né, dos meus objetivos, das coisas que a gente pensa. Né? E eu também tenho um projeto lá na escola, né? Participo do NIC. Então, aí, quem quer desenvolver projeto, eu acho que o projeto Salinizar foi o ponto inicial para a gente desenvolver o NIC na escola. Né? E eu topo aí com outros professores, como o Hugo, como Verônica, né? Como o Guilherme, Edilene. Estamos todos juntos aí desenvolvendo projetos lá no NIC. Então, é muito projeto, muita coisa boa aí acontecendo. Só para responder umas perguntas, tem aqui o projeto é em qualquer área, tipo artes, língua estrangeira, matemática, e qual a data limite para responder o formulário? Gente, a gente pede para que vocês respondam o mais rápido possível, né, dentro de uma semana, para a gente poder ter a lista para enviar para os professores, então até quarta-feira da semana que vem, vocês vão aí preenchendo, dá um tempo para pensar, colocar no papel e preencher lá o formulário. O nosso desafio é que vocês pensem em uma solução para acessibilidade ao gasto de água. Mas se você tiver um projeto, uma ideia muito legal sobre outra coisa, coloca também lá no formulário que vai ser aceito sim. Tá? Prontinho. Pronto, é isso. Eu queria aproveitar para agradecer também pela oportunidade. Meu Deus, superou minhas expectativas, aprendi muito, tanto com Duda quanto com Luan. Foi muito bom, de verdade. Realmente, queria agradecer também, né, a Duda. Nossa, eu ainda lembro até hoje o nosso primeiro encontro lá no Recife. E, nossa, é só agradecer mesmo, porque foi uma oportunidade muito boa, né, coisa muito recíproca. E, assim, a Luan também, né, conhecer todo o projeto dele, né, mas como ele teve o compromisso, enfim, fica aqui um agradecimento aos dois. Bem, é isso, né? Então, acredito que a gente está encerrando aqui esse bate-papo, né? Quem tiver dúvidas, pode me procurar pelo WhatsApp, tá? Que eu tiro as dúvidas de vocês quanto ao desafio. E já podem ir saindo da sala. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, a gestora Juliana, a coordenadora Sandra, a assistente de gestão Edilene, os professores que tiveram aqui presentes, né? Hugo, Verônica, Andréa, Silvana, ex-professores como Elisomar, Negivaldo também teve presente. Todas as turmas, né, participaram, a gente teve participação de todas as turmas. Então, muito obrigada a todos vocês, professora Graça, né? Daniela Sheila também participou. Eu vou terminar esquecendo alguém, mas muito obrigada a todo mundo que participou.